Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos, exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho. Concedei-nos por sua mãe, a Virgem Maria, o júbilo da vida eterna pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a liturgia do sexto domingo do tempo pascal. Cada vez mais se aproxima o final do tempo pascal, onde se encerrará com a descida do Espírito Santo em Pentecostes. Este sexto domingo já é a preparação para a ascensão do Senhor. O dia exato, por assim dizer, é na quinta-feira, 40 dias depois da ressurreição. Porém, no Brasil se transfere para o domingo, e assim como alguns outros países, para que todos possam participar desta missa de preceito, duplamente de preceito. E, neste ritmo, nós continuamos lendo o Evangelho de São João, os mandamentos do Senhor, a despedida do Senhor na última ceia, tudo aquilo que ele deixou em preparação à sua paixão, morte e ressurreição. Dito isso, escutemos o Evangelho de João e meditemos. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em qual momento Jesus está na última ceia? Depois das 4 perguntas de 4 de seus apóstolos. O 4 simboliza a totalidade da humanidade, os 4 cantos da terra. Então, o questionamento de todos nós enquanto fiéis. E assim, a última pergunta foi Judas Tadeu quem fez. Judas Tadeu faz a pergunta ao Senhor, perguntando a ele justamente por que vai se revelar somente aos apóstolos e não ao mundo. Os apóstolos tinham a mentalidade de que o Senhor deveria de se revelar a todos. Porém, o Evangelho, já com aquilo que Jesus diz, nos fará compreender a quem Jesus se revela. Jesus, tenhamos claro para nós, não quer se revelar como um milagreiro, como um poderoso, como um xamã, como... Não. Jesus não quer reconhecimento humano, não necessita de nada disso, ele é Deus. O que Jesus quer é realmente se revelar, ou seja, tirar o véu, mostrar verdadeiramente o seu rosto. Mas a quem? Que diz o Evangelho. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Então Jesus é claro. Ele se revela àquele que o ama e guarda a sua palavra. Devemos de ter isso diante de nossos olhos. Amor. Recordemos uma vez mais, caríssimos irmãos, amor é caridade aqui. É o amor que escutamos no Evangelho de São Pedro alguns domingos atrás. Pedro, tu me amas com amor perfeito? É esse amor que Jesus pede a cada um de nós, mas sabe também da nossa fraqueza. Porém, requer de nós uma resposta de amor. Porque não adianta de nada eu amar e não ser amado. Numa relação de amor, uma relação amorosa entre um esposo e uma esposa. E é essa relação que Cristo quer ter conosco. Então tenhamos claro aquilo que Jesus está dizendo. Ele quer uma relação de intimidade conosco, como de um esposo e uma esposa, o noivo e a noiva, como perceberemos também na segunda leitura. E o amor dito no Evangelho não é somente um sentimento, mas para ser verdadeiro, tem que ser concreto. E aqui, Jesus nos mostra o tempo todo que é necessário dar, o doar-se, o dar a vida. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Então, o amor requer uma doação, o entregar-se. Nesse caso, primeiramente ao Senhor Deus, ao próprio Cristo, à Trindade.
E aqui entra o primeiro questionamento. Estamos amando verdadeiramente ao Senhor? Com amor autêntico? Um amor concreto que se traduz em ato? Ou amamos o Senhor somente quando sentimos a sua presença? Amor não é sentimento. E continua o Senhor: quem não me ama não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Então o Senhor se revela a todo que o ama e guarda a sua palavra. A estes o Senhor se mostra. E para isso ele também pede algo de nós. É necessário que nós demos também a ele o nosso tempo e espaço no nosso coração. Se não temos tempo para ele, se não abrimos espaço para que ele faça em nós sua morada, como podemos amá-lo? Se no meu dia a dia eu não tenho tempo para a oração, para a intimidade com o Senhor, com a palavra, como o Senhor pode habitar em mim? Então, temos que dar o tempo e o espaço para que a sua palavra nos encontre, venha interiorizada pela nossa humanidade, transformando desde o mais íntimo de nós. E nós fazemos assim memória à sua palavra. Quando se diz na Bíblia, memória de mim, não é simplesmente um recordar, é um fazer presente, é um fazer atual agora acontecer em nossa vida. E ele quer tanto esta união e esta intimidade conosco que vamos ver ao longo do Evangelho, que ele dá o seu Espírito Santo para recordar até cada vírgula de sua palavra, de seu ensinamento. Mas nós os abrimos a este Espírito Santo. Recordemos, a fé colocada em ação é oração. E os mandamentos, meditamos ao longo da semana, quem não escutou as minhas homilias ao longo da semana, que possa retornar ao menos esta de hoje, um trecho daquilo que estamos meditando hoje. É justamente quais mandamentos? Os mandamentos da fé e da caridade, da fé e do amor, que é traduzida na palavra e na oração. Necessitamos cumprir estes mandamentos, que não excluem nenhum dos demais ensinamentos do Senhor. O Senhor ainda disse: viremos e faremos nele nossa morada. Viremos indica que ele, o Senhor, vem em caminho em nossa direção. Ele quer estar vizinho a nós, dentro de nós, e não distante. Quem está distante dele somos nós. Nós nos distanciamos, nós nos apartamos dele com as escolhas que nós fazemos na nossa vida. E não adianta pensarmos que o Senhor continua ao nosso lado. Se nós o expulsamos, se nós não queremos, ele respeita a nossa liberdade, as nossas escolhas, irmão e irmã. Então devemos de ter claro, ele quer fazer a morada em nós, ele quer estar ao nosso lado, mas para isso é necessário que também nós o acolhamos, que nós o queiramos vizinho, que nós queiramos estar sob a sua proteção. E ele quer fazer morada, ele quer encontrar uma casa em nós. Se não pensamos nele, não conversamos com ele, se não escutamos interiormente a voz do Espírito Santo, a voz do Senhor, a casa fica vazia. E recordemos o que diz Jesus ao falar de uma pessoa exorcizada. Se a casa está vazia, o inimigo que a deixou vai voltar e ali fazer a sua morada com outros 7 espíritos piores. E nós temos feito, então, este momento de diálogo, escuta, pensamento em relação ao nosso amado, ao amado de nossa alma. E devemos de ter presente aqui para nós que a revelação, mais uma vez, que Jesus quer fazer, não interessa ao mundo. O mundo não se preocupa com isso. O mundo não quer saber do amor de Deus. O mundo não quer ser incomodado por Deus. Quer seguir o seu caminho, o seu rumo, sem se importar com aquilo que o Senhor quer de cada um deles. E aqueles que estão no mundo e às vezes se fazem, por assim dizer, aparentes dentro da igreja, tampouco vão encontrar o Senhor, o amor do Senhor. Por quê? Porque não correspondem a esse amor.
se limitam, se fecham, não são morada do Altíssimo. Então, o amor, mais uma vez, recordo o que víamos ainda semana passada e ao longo desta semana. É o amor do esposo e da esposa que se doam mutuamente um ao outro, que se entregam um ao outro. E assim Jesus quer revelar o seu amor a cada um de nós, um amor que não é sentimento, um amor que entrega, que é doação, que passa pela cruz, que passa pelo sofrimento. E então segue o texto nos indicando: isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, em outra tradução, o Paráclito, o advogado, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que tenho dito. O que Jesus está indicando? Que nós seremos habitados pela Santíssima Trindade. É um texto que muitos místicos utilizam. A inabitação pela Santíssima Trindade é justamente aqui que se faz presente. Neste versículo 26, o Espírito Santo, aqui chamado de Paráclito, de Consolador, tem algumas nuances de significado esta palavra, porque não existe uma tradução perfeita para a nossa língua portuguesa, vinda do grego. Paráclito, Consolador, não porque anula o sofrimento, mas porque é o mestre de estrada, nos dando assim a palavra e o dom de Deus, que nos ajuda a superar todas as dificuldades e continuar o caminho, mesmo em meio a todas as turbações. Paráclito significa ainda vizinho, não nos deixa sós, quer estar dentro de nós, quer habitar o nosso interior. Defensor, porque nos defende do mal e do mundo, das trevas, do pecado. E qual é o maior pecado do mundo? O não reconhecer a Cristo como Senhor, como Filho de Deus Pai. E não viver segundo os seus ensinamentos, segundo a sua vontade e santidade. Ainda segue o texto dizendo que o Paráclito nos ensinará e recordará. Ensinar e recordar. Vai ensinar o que Jesus nos disse e recordar aquilo que nos disse. E, ao dizer recordar, também quer indicar observar, tentar viver o que Jesus viveu, mesmo sendo eu limitado. Eu tenho que me esforçar para viver aquilo que Jesus viveu, aquilo que ele ensinou. O quanto nós temos nos importado e nos preocupado em relacionar, em viver aquilo que o Senhor disse. Continua, Senhor, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. A paz que o Senhor dá não é a paz do mundo. A paz que vem do Pai primeiro é o próprio Jesus. A paz do mundo é uma trégua de guerra, de problemas. A paz que vem de Deus não é isso. É o Shalom, é a plenitude dos bens messiânicos que ainda alguns dias atrás nós escutamos na meditação, porque um trecho desse evangelho caiu ao longo desta semana. É a plenitude dos bens messiânicos. Esta é a paz que o Senhor nos dá. E esta paz supera a paz do mundo. É a paz que justamente aconteceu na vida dos santos mártires, que escandalizavam, como meditamos alguns dias atrás, os pagãos, o sorriso no rosto dos mártires. Por quê? Porque estavam absorvidos pelo amor de Deus. Então, o fruto da vivência do amor de Cristo na minha vida é a paz e a alegria, que vai encerrar o texto de hoje. Jesus vai falar também da alegria. Recordemos, devemos de permanecer no amor do Senhor como uma roupa abandonada num balde, como um ramo ligado à videira. Assim nós devemos de viver esta paz, este amor do Senhor, este amor pleno, este amor que vem desde toda a eternidade, do Pai ao Filho,
e que ambos têm por cada um de nós, e se derrama sobre cada um de nós, buscando a nossa salvação. E os mandamentos que o Senhor nos deu, recordemos, nos entregou com sua palavra e com a sua vida, tendo como vértice dos seus mandamentos a própria cruz. Então, continua o Senhor dizendo: ouvistes o que vos disse, vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto antes que aconteça, para que quando acontecer vós acrediteis. O Pai é maior que o Filho? Sim e não. Não porque ambos são três pessoas, um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Sim, porque Jesus está falando da sua humanidade. Enquanto humano, a sua essência humana, que assume no ventre de Maria, sem deixar de ser Deus com o Pai, Jesus tem o Pai como maior do que ele, pela sua humanidade. Mas recordemos, são pessoas, três pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então os três são um só Deus. E por isso, enquanto Deus, o Pai e o Filho, um é igual ao outro e não maior que o outro. E por que Jesus fala que ficaríamos alegres? Porque agora não necessitaremos mais da sua presença humana física ao nosso lado. Ele se faz presente? Sim, e devemos de ter isso claro. Corpo, sangue, alma e divindade no sacrário, na Eucaristia. Porém, ele pode estar ao nosso lado agora que retorna à sua divindade e pode estar ao lado de todos ao mesmo tempo. E pela ação do Espírito Santo. Entremos ainda mais neste Evangelho. O amor é, na Bíblia, em especial neste texto, uma escuta e obediência. Não é somente um sentimento, mais uma vez digo. Então, o amor, por consequência, é uma forma de viver. Jesus diz: eu escuto, e porque aprendo dele, entendo o que é melhor para a minha vida, eu obedeço e vivo uma vida nova em Cristo. Isto é amor. Nós, muitas vezes, pensamos que amor a Deus é outra coisa. Não é outra coisa além disso. Se traduz nisso, é guardar os ensinamentos do Senhor. Tudo o que ele disse por palavras e obras, com os seus ensinamentos e a sua vida, e tudo aquilo que ele deixou para a sua igreja ao longo dos séculos. E por mais que sejamos frágeis, devemos de nos esforçar em praticar tudo aquilo que o Senhor nos ensina, compreendendo aquilo que ele nos revela. Só quem ama verá a revelação de Jesus. Só quem tem relação de fé íntima com ele. Quem não ama não conseguirá ver aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Mais uma vez, a cruz é o clímax dos ensinamentos de amor do Senhor, de tudo aquilo que ele nos ensinou, nos encaminhou, nos iluminou para vivermos na presença do Pai, segundo aquilo que Deus quer de cada um de nós. Jesus se faz presente em nós por meio, por obra do Espírito Santo. Assim como alguns santos, uma santa em especial, relata, no primeiro momento que a Trindade vem habitar em nós, é justamente quando somos batizados. E ali, o que acontece? Ao ver um batismo, esta santa se prostrava ou se ajoelhava diante da criança batizada. Por quê? Porque ela tinha a visão da Trindade vindo habitar naquele templo. Nós nos tornamos templos de Deus e por isso já estamos conectando com a segunda leitura. Mas isso não é somente automático. Nós devemos de viver como este templo. Nós devemos de realizar as obras do Senhor. E o Espírito Santo é quem nos faz memória, recorda, nos faz viver, atualizar as palavras de Jesus. E é o intérprete, o hermeneuta destas mesmas palavras, para que nós possamos vivê-la da forma que Deus quer. E esta presença, então, de Deus é doação intensa. E o Senhor quer aqui
nos mostrar que podemos ter este ato, esta união íntima com Ele, na própria casa, se estamos em estado de graça. A nossa alma pode entrar nesta presença, nessa doação intensa ao Senhor, nesta intimidade, neste ato de amor, se estamos em estado de graça. Muita gente diz, eu rezo em casa, é a mesma coisa. Não é. Se não estamos em estado de graça e não vivemos uma busca intensa do amor de Deus, é impossível disso acontecer. Então, a fé em exercício é oração íntima. É aquela oração que fazemos continuamente onde queremos estar na presença do Senhor, nos revelar a Ele, falar com Ele, nos colocar diante dele. E o quanto nos dedicamos a isso no nosso dia a dia. Jesus ainda aqui demonstra para nós, ao longo de todo este evangelho, deste primeiro evangelho de despedida, que os discípulos e cada um de nós vão deixar de encontrá-lo no cenáculo exterior para encontrá-lo no cenáculo interior. A oração, a intimidade com o Senhor. Não basta eu ir à missa. E isso eu tenho que ter presente diante de mim. É o risco que vemos também na primeira leitura, e aqui já estou fazendo então já uma fala em relação à primeira leitura, de nos apegarmos a coisas marginais exteriores, esquecendo das essenciais. Por exemplo, vou à missa de domingo, mas me esqueço que o Senhor me pede a conversão. É louvável, eu tenho que participar da missa, porque o Senhor me pede isso, mas eu tenho que me converter. E o quanto eu tenho me convertido? Eu vou e me confesso. Fantástico, mas confissão não é um simples repetir de palavras. Necessita de um verdadeiro arrependimento. E o quanto eu me arrependo dos meus pecados, das minhas faltas? A Eucaristia é o sacramento da caridade por excelência, onde aprendemos a amar o Senhor, como bem ouvimos estes dias atrás. Pois ali está a pessoa do amado que nós queremos amar, que se manifesta em nós através do sacramento. Mas o quanto temos crescido no amor? Ou temos falta de amor, de caridade autêntica? São questionamentos a serem feitos. Jesus praticamente nos chama a ser um outro Jesus na terra. E ao dizer que devemos de guardar os seus mandamentos, a palavra ali traduzida, o ideal é proteger o que se tem de mais precioso, como quem protege um tesouro para não ser roubado. E aqui é a palavra, os ensinamentos de Jesus, tudo aquilo que ele nos deixou. Mas o quanto nós temos protegido os ensinamentos do Senhor, vivido tudo aquilo que ele nos deixou, nos esforçado em conhecer cada vez melhor e praticar as obras de amor que o Senhor espera de cada um de nós, a santidade. Ainda o Senhor, ao falar do Espírito Santo Consolador, defensor, consolar é o quê? Consolos. Estar sozinho com alguém. Estar sozinho com Deus. E é Deus que vem ao nosso encontro. Nós nos tornamos aqui morada do Altíssimo se o amamos, se praticamos as suas obras, se vivemos seus mandamentos. E no Salmo 91 nós dizemos: aquele que habita sob a sombra do Altíssimo, no esconderijo, na verdade aqui é justamente o Senhor que vem habitar dentro de nós, em nós. E nós não deveríamos de temer nada. Deveríamos de confiar, se estamos sendo fiéis ao Senhor no amor, na vida, na busca de santidade, que o Senhor irá nos proteger e defender de tudo, porque estamos lhe obedecendo. Isso não quer dizer que devemos de arrumar confusão na nossa vida ou problemas, mas que no meio de todas as adversidades, o Senhor é a nossa defesa, a nossa proteção, é a nossa muralha, a nossa trincheira. E o que devemos de temer? Mas, para isso, nós devemos de ter este momento de intimidade com Ele.
de estar com Ele e recordar que, como a árvore, a força não está somente naquilo que se vê. A árvore tem muita força também na profundidade de suas raízes, é o que a faz ficar em pé, não cair, não acontecer nada com a árvore. Assim também nós. A nossa força não está somente nas coisas externas que praticamos, mas na nossa vivência total de amor ao Senhor, desde o nosso interior, desde a nossa morada, desde o tempo de oração, de intimidade com o Senhor, de transformação, de conversão de nossas vidas. E o quanto é profunda a nossa raiz em Deus, o quanto nós nos dedicamos a estar com Ele, a conhecer a Sua palavra, o seu amor, os seus mandamentos, o quanto temos intimidade com o Senhor. Ele quer que os discípulos sejam apaixonados, livres e maduros. Ele não força ninguém. Ele nos mostra através do seu amor. E nós somos livres para amá-lo ou não. Somos livres para amadurecer na fé ou não. Para nos apaixonar por ele ou não. Este amor, esta paixão só vai crescer à medida que nós conhecemos o amado. O problema é que hoje os cristãos se dedicam a conhecer de tudo um pouco na tecnologia. Mas, para ter fé e intimidade com o Senhor, eu não gosto, eu não consigo, eu não tenho tempo, arrumamos desculpas. E com isso nunca crescerá o nosso amor por Deus. Nunca seremos livres e maduros se não temos este tempo de amor, de intimidade com o Senhor. E como fazemos para medir o amor a Cristo? Para medir o amor a Ele, devemos ver quanto observamos suas palavras, seus ensinamentos através da igreja. Tudo aquilo que Ele nos deixou, suas obras, sua santidade, a vida de oração, a vida de sacramentos. Quanto observamos tudo isso? Se realiza para conquistar, entre aspas, conquistar o amor de Deus, esta vida nova, esta conversão verdadeira. Não é ele disse coisas bonitas, Jesus fala tantas coisas. Nossa, é tão bonito que o padre diz na missa, o que o padre leu no Evangelho, mas eu vou fazer na minha vida o que eu acho melhor. Eu vou caminhar no caminho que eu acho o mais oportuno. Não é assim que devemos viver, irmão e irmã. Nós devemos de caminhar nos caminhos do Senhor. E recordemos, o mundo é tudo aquilo que se opõe à fé e ao amor de Cristo. E se nós não vivemos assim, nós não compreenderemos jamais todo o amor de Deus por nós. Não viveremos o que o Senhor espera de nós. Passemos à primeira leitura. Ainda ontem, anteontem, escutamos justamente o primeiro concílio, assim dito, o concílio de Jerusalém, por causa daquilo que acontecia com os pagãos convertidos à fé, aqueles que vinham do judaísmo na Antioquia e viam os pagãos se converterem, queriam que os pagãos passassem pela fé de Moisés, pela circuncisão, pela lei de Moisés, para depois vir ao cristianismo para a salvação, porque senão não iriam se salvar. E assim o que acontece? Paulo e Barnabé, que estão em missão ali, são enviados a Jerusalém, a primeira igreja, a primeira paróquia, onde está a cabeça dos apóstolos, São Pedro, para quê? Para discutirem, debaterem, até algumas vezes necessita, ou melhor, muitas vezes necessita da razão, o que deveria de ser vivido ou não por aqueles pagãos que vinham a fé em Jesus Cristo, a fé no nosso Salvador. E vemos em Paulo uma humildade. Por quê? Porque Jesus apareceu para Paulo no caminho para Damasco. E Paulo não tomou a decisão sozinha, mas foi consultar a igreja de Jerusalém. Foi consultar Pedro. E durante o debate, tomaram a decisão do que seria o melhor. E o que diz
ainda a decisão que foi tomada? Diz: nós, os apóstolos e anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo, tal. E diz: então decidimos de comum acordo enviar alguns. Mas antes, no texto, que não nos é trazido hoje, diz: decidimos, o Espírito Santo e nós. O Espírito Santo orienta o que deve de ser feito, através do diálogo. E aquelas coisas que eram necessárias observar naquele tempo, por causa da fraqueza dos judeus vindo à fé cristã, hoje nem tudo mais é observado. Por quê? Porque Jesus é quem conduz e só observamos aquilo que é necessário realmente para a salvação, como as leis, os mandamentos, que Jesus nos mostrou a maior profundidade e não somente a superficialidade com que era vivido. E assim vemos, de um lado, a humildade de Paulo, de outro, vemos também esta ação do Espírito Santo através do diálogo na igreja, porque decidimos a melhor, está aqui no texto, no versículo 28, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo além dessas coisas indispensáveis. Abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, dos sangues das carnes de animais sufocados e das uniões legítimas. Algumas coisas mantemos até hoje. A união pecaminosa não deve de existir entre os cristãos. Então, nós devemos de ver aqui este Espírito Santo prometido por Jesus foi derramado para recordar os ensinamentos do Senhor e para fazer a igreja crescer. E assim aconteceu, porque se deixaram conduzir pelo Espírito Santo. E Jesus, pelo Espírito Santo, então, constitui sua igreja segundo sua vontade, se nós o escutamos, se a ele se escuta. Passemos brevemente pelo Salmo: que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Assim diz o Salmo hoje, que todas as nações devem de glorificar a Deus, por causa das maravilhas, por causa da justiça de Deus, das suas obras no universo. E nós devemos de assim também manifestar toda a bondade e amor de Deus em nossas vidas, para que possam também as nações glorificar o Senhor através de nós. Por fim, a segunda leitura de Apocalipse nos diz: um anjo me levou em espírito a uma montanha grande e alta. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu, de junto de Deus, brilhando com a glória de Deus. Seu brilho era como de uma pedra preciosíssima, com o brilho de jaspe cristalino. Estava cercada por uma muralha maciça e alta, com 12 portas. Sobre as portas estavam 12 anjos, e nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas do lado do oriente, 3 do norte, 3 do lado sul e 3 portas do lado do ocidente. A muralha da cidade tinha 12 alicerces, e sobre eles estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Não vi templo na cidade, pois seu templo é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol, nem de lua que a ilumine, pois a glória de Deus é a sua luz e a sua lâmpada é o Cordeiro. O que aprendemos desta segunda leitura para nós? Primeiro, os muros altos demonstram um campo definido, uma definição da fé. Se pode entrar e se pode sair, porque tem 12 portas. Para anunciar a fé, nós saímos. E aqueles que conheçam a fé entram. É escolha entrar ou não na Cidade Santa. Ninguém é obrigado. O Senhor a abriu para nós, mas cada um que escolhe pode entrar na Cidade Santa ou não. É aberta em todos os lados, mostra que, de forma perfeita, a toda a humanidade. Mas não se perde a dimensão da relação pessoal com Jesus Cristo. Por quê? A ordem e a posição de cada um dentro desta cidade se dá na nossa relação com Jesus, na nossa intimidade com Ele. Cada um de nós é também igreja,
é também morada de Deus, como ouvimos no Evangelho. Então, também a nossa relação pessoal define o nosso local dentro da Igreja Celeste. E ainda devemos de ter presente diante de nós morada, nós devemos de ser do Senhor enquanto seu templo, sua habitação, porque temos este tempo de intimidade, de oração, de colóquio com o Senhor no dia a dia. Escutamos sua voz, realizamos seus desígnios de amor. E, se ele então mora em mim, eu não posso levá-lo a qualquer lugar. É o Altíssimo que habita em nós. Como nós podemos ir a lugares que não pertencem à nossa fé para levar a Deus? Eu levaria o Santíssimo Sacramento neste lugar, neste núcleo de amigos que eu vou, nesta festa, neste local que eu frequento, nesta casa onde eu estou presente, conversando, fazendo fofoca ou intriga ou sei lá o quê? Jesus deveria de estar ali? Não. Então por que eu estou lá? Se eu sou morada de Deus, ali eu não deveria de estar, porque Deus não se faz presente onde se vive o pecado. E nós temos levado o Senhor para estes lugares? Se temos levado, tenhamos claro o risco que nós estamos tendo. Ainda mais uma coisa dessa leitura, mais duas. Esse local, a cidade santa, tem 4 lados, que são as notas da igreja, una Santa Católica Apostólica. As 12 portas, que recordam não somente os apóstolos, mas o nosso creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, as 12 notas. E por fim, para encerrarmos com um exemplo hoje. Antes do exemplo, a paz, mais uma coisa da paz. A paz, como vimos, é como a dos mártires, resiste a tudo. Mas a paz se encontra na ordem de nossa vida. A nossa vida deve de estar ordenada. Como diz Santo Agostinho, ordo amores, a ordem dos amores. Se vivemos na ordem os amores, Deus e depois as demais, seguem os demais, então nós vivemos esta paz. Caso contrário, não vivemos esta paz que vem do alto, não é uma paz humana. É uma paz que vem de Deus. Por fim, o exemplo. Mais uma vez recordo Benedetta Bianchi Porri. Uma vez já falei desta beata, desta candidata santa italiana. Ela teve um problema de saúde que foi aos poucos perdendo todos os movimentos de seu corpo, ficou cega, imóvel numa cama e toda a dificuldade algumas décadas atrás. E uma das últimas frases que ela disse, em meio a todo o sofrimento para reconhecermos o amor de Deus e a paz em nossas vidas, Benedetta Bianchi Porri disse: como é bela a vida! Quero encontrar quem me deu para agradecer pela vida que me deu. Ela que terminou sua vida cega, surda, muda numa cama, sem poder se movimentar, sem mexer nenhum músculo, aos 27 anos de idade, disse isso, porque encontrou o verdadeiro amor e a paz de Deus. E eu e você, meu irmão, minha irmã, onde estamos neste caminho de amor a Deus? Nesta entrega a Ele? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, interceda por cada um de nós e nos ajude, cada vez mais, entrar na dinâmica do amor do Senhor pela ação e obra do seu Espírito Santo. E assim, amando verdadeiramente o Senhor, escutando sua palavra, seus ensinamentos e nos esforçando para viver na prática de tudo aquilo que o Senhor nos ensinou até a sua cruz, possamos cada vez mais nos abandonar ao seu amor e à sua santidade, para que, vivendo nele, sendo outro Cristo na terra, possamos também levar sua presença a todos e um dia chegar à glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado domingo a todos.